começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like, assim vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós, sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump, assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Boa noite, boa noite. Hoje, dia 24 de janeiro, 18 horas e 5 minutos. Falando aqui de Santos para todo o Brasil, todo mundo, quem nos quiser ouvir, que acompanhe-nos pelas redes sociais, Pump Fluxo de Ideias, né? E a gente vai falar hoje sobre um tema bastante interessante e a história de como o nosso convidado que chegou até aqui também é bastante interessante. Tá? A gente vai falar sobre empreendedorismo social, né? O empreendedorismo social são iniciativas que buscam solucionar problemas sociais, culturais e ambientais. Esse termo, essa forma que a gente conseguiu falar, ouve agora, né? Ela apareceu lá na década de 80 nos Estados Unidos pelo tal de Billy Brayton, que fundou a Shaker, que é uma entidade... como se fala, é uma rede de empreendedores pessoas que buscavam levar para as comunidades mais carentes, né, saneamento, distribuição de energia, atendimento popular com advogados, por exemplo, consulta médica, inclusão digital, que veio mais tarde, espaço cultural, artesanato e outras coisas mais, inclusive agricultura, aquelas agricultura de subsistência, dando uma revitalizada no conceito de quem praticava essa cultura. Nós estamos hoje aqui com o Ismael, né? O Ismael vai falar ele vai se apresentar, não posso eu me apresentá-lo porque pouco o conheço, mas eu gostei do motivo pelo qual ele veio aqui. Boa noite, Ismael. Boa noite, Maurício. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Quero agradecer aí a oportunidade, nos dar voz, né? Não é fácil viver de literatura, viver do ramo social aqui, acho que nenhum país, né? Mas aqui eu tenho propriedade em falar, porque é aqui que eu moro, e vocês estão abrindo a porta aí para nós, falar um pouquinho do nosso trajeto. Então, eu me chamo Ismael Tavernário Filho, eu sou escritor, eu tenho 12 livros publicados aqui no Brasil e um em Portugal, e trabalho como editor na Filos Editora, que, resumidamente, é uma editora independente, é um selo editorial independente. Estamos atuando mais ou menos aí por uns 6 anos, né? Os principais objetivos da Filos, né? Desenvolver projetos sociais, produzir livros a baixo custo e talvez um dos principais também lançar novos autores no mercado literário. E o legal dessa história, né? É que a Filos, ela, como ele disse, ela procura dar voz para quem não consegue ser ouvido. Eles desenvolvem projetos, né, dentro de comunidades carentes ou qualquer outra. Ele está indo para o Rio de Janeiro, né? Ele fez uma parada técnica aqui para nos conhecer, né? E está indo para o Rio de Janeiro para buscar novas histórias e novos autores, né? Literalmente. É um grupo, um quilombola, que já foi batido aqui para mim, ele vai falar um pouquinho mais dessa ideia dele, né? Que vai contar as suas histórias, ele vai reunir, colocar num livro, né? E como o legal disso é que as pessoas que não sabiam que na praia do lado de Copacabana, dentro da cidade do Rio de Janeiro, tem um quilombo. Existem mais que um, né? Mas tem ali, do lado de Copacabana. Como é que você chegou nesse lance de que você, como divulgador de conhecimento, certo, né? Você é o emissor. Muitas vezes você não é o emissor, você é o divulgador, né? Certo. O escritor escreve e você distribui o pensamento dele. Como é que você chegou a essa ideia de que você precisava dar voz para esse povo que não consegue acessar? Muitos têm competência, né? Claro, Muitos têm habilidade, sim, né? Mas eles não tinham a oportunidade de se fazerem ouvidos. De onde veio essa ideia? Ótima pergunta. Eu acredito que da minha própria necessidade, enquanto escritor.
eu acho que todo mundo tem uma certa necessidade de botar pra fora o que sente, o que pensa acerca do mundo, acerca da vida, das pessoas, da realidade, da fé, enfim. E quando a gente não tem mais condições de guardar aquilo no peito, é transpassado através de várias manifestações artísticas, e dentre elas a literatura, certo? E eu sou natural de Itapetininga, no interior aqui de São Paulo, e lá eu cresci numa vila, né, na periferia. E eu via muita gente com talento, né, principalmente vinculados ao hip hop, poetas né, com muita performance, só que não tinha uma oportunidade para se apresentar, ou quando se apresentava era literalmente por migalha, sabe? Em troca de uma coisa ou outra aí. E aquilo me entristecia, né? Então, quando eu publiquei o meu primeiro livro, eu tive uma ajuda muito grande, né? De algumas pessoas, sozinho eu não conseguiria fazer. Eu vi e descobri que não era tão difícil, certo? Porque nesse ramo literário parece ter uma atmosfera, assim, que deixa... Talvez seja até uma jogada de marketing, deixa a coisa mais difícil, mais nichado, precisa ter muito dinheiro, precisa ser um cara muito, sabe, com muita envergadura intelectual, com um academês corretíssimo, e não é assim, tá? Então, depois que eu vi aquilo, eu falei, é possível levar esse conhecimento, esse caminho das pedras para as outras pessoas que querem fazer isso, só que não teve a oportunidade, como eu tive, de ter esse contato, né? E foi isso que aconteceu. Então, meu primeiro projeto social nesse sentido foi um livro chamado Antologia Poética Marginal, que é justamente pegar artistas que estão à margem da sociedade e trazer para o meio, para o centro. Então, teve participação de 8 artistas, a maior parte de Itapetininga, que é a minha cidade natal. No volume 2 foi 19 artistas de todo o estado de São Paulo. No volume 3 foi gente do Brasil todo, inclusive de fora dele, Inglaterra, Espanha e Angola. E agora é o quarto, né, projeto Antologia Poética, não morreu no primeiro, que a gente está em processo com uma ONG de São Paulo chamado Kifa Verde. Então, basicamente é isso, cara. A gente dá a voz para as pessoas. Aliás, eu tenho a oportunidade de eles mostrarem um pouco do teu trabalho, né? Não é o contrário. Legal. E essa ideia de que a gente, né, somos cronistas da nossa vida, né? Nós temos condições de contar a nossa história sob a nossa ótica, só que muitas vezes a gente não consegue, a gente se priva e a gente acaba se anulando, né? Sim. Porque você não consegue extravasar a sua capacidade, o seu sentimento, né? Qual é a contrapartida que você percebe nesse trabalho social de quem escreveu? Eu imagino, né, uma coisa, mas eu não sei. Você conversou com o escritor, Sim. Você teve contato com Sim. ele. O que aconteceu depois que ele escreveu e viu o texto dele, a ideia dele no papel? Pô, antes de mais nada é a gratidão, né, que a gente sente que o pessoal tem por nós, por esse trabalho, e é recíproco também. Mas, mais objetivamente falando, assim, imagine uma criança ou um pré-adolescente vendo o teu nome ou a tua foto na capa de um livro. Então, aquilo incentiva muito ele, ou traz esse indivíduo para o universo literário, para o hábito da escrita, o hábito da leitura, e isso permanece, por incrível que pareça, permanece. Depois que a gente realiza essas oficinas em determinados locais, de tempos em tempos a gente vai lá para ver o feedback das professoras ou dos responsáveis por aquela instituição, ONG, enfim, e é muito positivo porque elas passam a falar assim, olha, eles se interessaram mais por ler tal livro, né, ou determinado tipo de poesia que é referente àquela região. Um exemplo, fizemos esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ele foi feito por 3 escolas na cidade de Cerqueira César, por crianças, eu acho que é do 4º ano, e é um livro de fantasia, então criávamos juntos, né, um cenário, um vilão, um personagem principal, e a partir do que eles contavam de história, né, a gente transcrevia de uma maneira um pouco mais técnica, e depois disso eles começaram a ler Pequeno Príncipe, isso a professora falou, eu falei, pô, não acredito, eu falei, que bacana. Então eu acho que tem
uma consequência direta. E não só isso, enquanto pessoa também, né? Porque o livro faz com que você perceba muitas coisas sobre o mundo e sobre a si mesmo, né? Certo. Eu falei porque eu tive a oportunidade de, em 2 ocasiões, ser coautores de livros, Verdade, que né? bacana. Então, é uma coisa muito grande você ver o seu trabalho na mão de outras pessoas, né? Sim, Dentro do empreendedorismo social, nós imaginamos que, por exemplo, eu vou para uma comunidade carente, vou levar a cesta básica, vou criar uma escola de informática, eu certo. vou criar uma escola de não sei qualquer outra coisa. E não é só isso, né? O legal do empreendedorismo é uma ideia ser posta Essa, em ação, né? perfeito. Empreender, todo mundo empreende. Mesmo que a gente já falou isso várias vezes aqui, mesmo que eu trabalhe para alguém, se eu não estou empreendendo para mim, eu estou empreendendo para ele, para o meu patrão. Indiretamente. Não deixa de Sou empreender. empreendedor. Uhum. Mas quando eu tenho a oportunidade de fazer uma transformação, quando eu tenho a oportunidade de que as pessoas consigam ler O Pequeno Príncipe, coisa que não é uma coisa tão comum. A leitura é importante, existem movimentos para isso, mas o povo brasileiro ele não é um povo tão literário, né? Ele não tem Não. eu me lembro de ter lido que tem países europeus habitantes de países europeus que leem, sei lá, 10 livros por ano e nós não temos isso ainda. A nossa média de consumo, né, de leitura ela Em é bem, relação a eles é muito pequeno. muito pequena. Mas você deixar essa semente, né, você deixar essa ideia de que eu estou crescendo a partir do momento que eu estou sendo transformado por aquilo que eu li. É bonito demais, né? É É muito, bonito é demais. muito, é muito gratificante. Talvez o que precisamos no Brasil hoje sejam pessoas transformadas. E de que maneira? Através do conhecimento, através da literatura, que vai levar uma mente mais aberta para novas ideias, novos raciocínios, né? Não só o celular, embora o celular ele de uma maneira ajuda muito a ter acesso às informações, né? Isso é uma realidade. Não dá mais pra Viver longe, e excluir isso da realidade. Não é. não Não dá. dá. A gente pode se Então, adaptar. talvez seja, né, jogando, né? Ah, o celular vai acabar com o livro impresso. Para mim, não, não Não, vai acabar, não. Eu né? acredito que dá outras oportunidades, tanto Dá de outras trabalho. Sim, oportunidades, sim, né? sim. Eu, particularmente, gosto do cheiro da Uhum. tinta, do papel da Somos tinta, dois. né? É uma delícia você pegar um livro novo e sentir esse cheiro. E o mais legal, gente, é que você não precisa muito para empreender socialmente, Sim. tá? Ele está contando uma história dele aqui de mochileiro que é fantástica. Ele vai sair daqui, vai para São Sebastião, vai ficar num lugar que ele não sabe ainda direito onde é e como é, porque o objetivo dele é chegar no Rio de Do Janeiro, Rio de Janeiro. tá? Então, ele é um vendedor, é um megafone ambulante sem parada, fixa, né? Ele vai dando voz, ele vai fazendo com que as pessoas ouçam, né? Aqui você falou que é Três escolas. Já três vimos as três escolas escolas. de Cerqueira César, não o bairro aqui de São Paulo, da capital, mas da cidade de Cerqueira Sim. César, que escreveram que foram transformadas pelo ato de escrever, Sim. né, De ler. se tornaram leitores. Sim. E dentro desse processo de transformação, dentro desse processo de conscientização, Sim. né, eu sou mais porque eu me conheço, e a gente já falou muito disso, do autoconhecimento, né? A partir do momento em que eu me conheço, eu consigo ser maior e ser mais do que eu era. Esse papel de vocês agora indo nessa comunidade, nesse quilombo ali da cidade do Rio de Janeiro. Certo. Qual é a perspectiva sua desse encontro? Bom, antes de mais nada também, eu não sabia que o que a gente estava fazendo, né, era esse empreendedorismo social. Realmente eu não sabia. E como você mesmo disse, todo mundo, de uma maneira ou de outra, diretamente ou indiretamente, está empreendendo, né? Quer transformar uma atividade em ação, uma ideia tirada da cabeça, ou renovar alguma coisa que já existe. Então isso é bem bacana. Novos horizontes, por mais que seja só uma definição de uma palavra, ainda assim norteia, né? Porque muitas vezes a gente não sabe bem para onde está indo e acaba descobrindo na própria caminhada, né? Mas voltando à tua pergunta,
Cara, todo projeto que a gente desenvolve, ele é uma surpresa, porque eu vou dar um exemplo das comunidades indígenas que a gente visitou no Amazonas. Passamos quase 30 dias lá captando material, certo? E desse material surgiu um livro chamado Contos Sagrados, que está em 2 línguas, português, e foi traduzido para Yangatu, que é a língua materna de lá. E vão acontecendo coisas no meio do caminho, muito, muito inéditas, né? Como eu havia falado anteriormente, e quando você chega no local, às vezes você pensa que é de um jeito, projeta uma coisa, idealiza um cenário, como você vai realizar um cronograma e chega lá, não é nada daquilo que você imaginou, você tem que se virar, você tem que empreender de outra forma. Vou dar outro exemplo. Mês passado, eu e o Rosemir, que tá atrás das câmeras, a gente tava no Xingu, fazendo um livro com a comunidade Calapalo. Chegamos lá, eles não falavam português, eles só falavam Caribe. E aí, como que a gente vai fazer? E naquele momento a gente ficou, nossa, e agora, Rosemir, como faremos para desenrolar o negócio? Aí e era para fazer com a criançada, né? A gente chamou o cacique, que falava mais ou menos português, e ele passou meio que ser o intérprete do que a gente falava com o pessoal da comunidade. Então foi bem bacana. Eu acredito que vai ser muito positivo, né? Pela característica do projeto em si, mas dentro do cronograma sempre tem alguns percalços e tudo mais, mas o resultado, graças a Deus, até agora sempre foi muito positivo. Até porque, como é uma causa social, os livros são deles, certo? Então a gente capta material, realiza todos os processos editoriais que está nas nossas mãos, né, para trabalhar voluntariamente e entrega para eles, olha, a partir de então vocês podem vender em feiras, enfim, expor, e o dinheiro é de vocês. É assim que funciona. E essa parte ruim, né? Ruim Sim. não, é a parte pesada, que é o custo do papel, da impressão, o custo da criação da capa, né? Esse custo vocês buscam patrocínios. Sim, a primeira etapa ela é totalmente de maneira voluntária, que é a logística nossa, do local de início até o destino, certo? As oficinas são todas feitas voluntariamente e também os processos editoriais, que é mão de obra. Agora, chega num ponto que esbarra no financeiro mesmo, que é a parte impressa. Como ainda não temos a nossa gráfica própria, é terceirizada, então buscamos apoio. Aí existem diversos meios aí de empreender apoio para conseguir verba, viabilizar o projeto e assim por diante. E essa disponibilização de verba, ela passa por órgãos governamentais ou tipo a Lei Rouanet, né, que seria Sim. uma ideia, ou é naquele negócio batendo na porta de porta, eu estou com um projeto de um livro, vai falar sobre essa comunidade Calapalo. Calapalo, né? Uhum. Caribe é o idioma, né? É o idioma, Caribe. Tá. A comunidade Calapalo, você quer patrociná-lo? É isso que vocês fazem também? É uma maneira. Eu tive a experiência uma única vez de fazer através de verba governamental, né? Que foi pela Lei Aldir Blanc, que é essa obra que a gente foi para o Amazonas. Mas o restante, a maior parte das vezes, sim, é no seco mesmo, é de porta em porta, de comércio em comércio. Então a gente faz um escambo aí, né? Oferece um material de marketing, então separa a primeira folha de rosto para a pessoa colocar a logomarca da empresa, ou a segunda folha para colocar a lista de nomes que quer patrocinar, e em contrapartida ela ajuda com X valor, certo? Essa é uma das maneiras. E exatamente assim a gente está fazendo um projeto na PAI, de Cerqueira César. Então, o Rosemir que está com nós aí, ele está atuando faz 2 meses, captando material de empresa em empresa, porque a gente não conseguiu apoio estatal, né? Algumas vezes o município pode conseguir uma força através de uma janela que, né, formal, enfim, que seja possível, mas nem sempre a gente consegue, né? Tá disponível, e não é por causa disso que a gente vai deixar de fazer, né? Então a gente corre atrás. Agora vamos voltar a falar do empreendedor, Certo. né? Você, empreendedor. Eu percebi que é muito mais dor, Do que... né, do que qualquer outra coisa, né? Mas pelo que eu percebi, também é uma dor gostosa. Cara, tem a parte da dor, no sentido da dificuldade. Viver de cultura no Brasil não é fácil. Em todos os âmbitos, todas as manifestações artísticas, não é fácil. Mas a literatura, como eu estou vinculado diretamente, né, é o que eu vejo, o que eu pratico todo dia,
Pô, é um leão por dia, né? Se você fizesse isso por dinheiro, esquece, né? Então tem boa parte, boa porcentagem que é por amadorismo, é por amar o que tá fazendo. Mas caindo no que você disse, tem um prazer nisso, né? Existe uma dor, uma dificuldade, um sofrimento desse mochilão que a gente faz até chegar no nosso objetivo. Mas em contrapartida, é muito prazeroso, né? Eu não acho... Na dificuldade você cria, né? Meu, na dificuldade você consegue criar, é interessante, você vai testando seus limites, né? Enquanto empreendedor, eu, eu passei a fazer isso com eficácia durante todo o processo. Porque eu aprendi com os tombos. Não tem ninguém na minha família que é do ramo. Entendeu? Então, eu fui o pioneiro na minha família. Talvez o meu filho continue ou não, mas eu aprendi com os tombos. Ninguém me ensinou nesse sentido. Não passaram um legado para mim. Eu tive que pesquisar, procurar, né? Mas você está construindo o seu legado. A minha história. Exatamente. Meu livro. Né? E é isso que eu sempre falo, gente. Nós precisamos tirar do papel, tirar da nossa mente os nossos sonhos, os nossos planejamentos, as nossas ideias, né? E a partir do momento em que eu transfiro do interior da minha mente para o papel, eu já estou empreendendo. A partir do momento em que eu começo a estudar as possibilidades de buscar apoio, né? Buscar conhecimento, eu não sei fazer. Deixa eu ver quem sabe vai me ensinar. Deixa eu ver quem consegue me ajudar a transpor esse obstáculo ou se juntar comigo na caminhada. Eu estou fazendo uma mentoria de liderança. Tá? Certo. E o meu mentor, ele fala muito, sozinho você vai longe. Uhum. Só que acompanhado você vai mais rápido. Nossa, nem fale. E vai, viu? Né? Então, quando você está com esse objetivo, você tem um motivo pelo qual você levanta de manhã, e eu fiz até uma postagem disso no meu Instagram hoje, né? Que eu busco, hoje dia do aposentado, né? Então, parabéns a vocês aí que estão como a minha, né? Aposentado, só que não. Mas é por opção, É buscar alguma coisa que toda manhã te faça a sair da cama com entusiasmo e com vontade de viver. Empreendedor é ter dor, mas é uma dor que vale a pena ser vivida porque eu estou vivendo um sonho. Empreendedor é uma dor pesada que é complicado, imposto, um monte de coisa, mas ele é legal porque eu estou fazendo aquilo que eu imaginei. Eu estou indo ao encontro do meu objetivo. Eu estou indo ao encontro de alguma coisa maior e que vai acabar se tornando o legado. Como o Ismael, né? Sim, Ismael. Tem hora que a idade já começou. Né? O Ismael vai chegar e falar assim, como ele vai querer ser lembrado um dia? Né? Eu pergunto muito nas minhas palestras motivacionais, o que você gostaria de ver escrito na sua lápide? Bacana essa pergunta. Tá? No epitáfio. É bem isso daí, é o seu legado. Aqui tem uma cara, aqui ficou um cara, né, o que sobrou dele, né, de tanta dor, né, o que sobrou dele, mas alguém que fez acontecer. E empreender é isso. E empreender socialmente não significa que você vai fazer alguma coisa de uma maneira filantrópica, única e exclusivamente. Sim, com certeza. Tá? Social porque ele atinge determinadas áreas da sociedade, da comunidade, que não eram atendidas e vistas pelo Estado ou por qualquer outro setor, mas que pode ser rentável, pode ser lucrativo. Claro, claro. Então, quando a gente pensa em empreender, a gente já imagina, a gente brinca muito aqui na nossa mesa, né, de fazer bolo de pote, né? Uhum. Eu vendo, ganho meu Sim. dinheirinho, eu vendo, ganho meu dinheirinho. Você não precisa vender. Você pode ajudar pessoas a contarem as suas histórias. Você pode ajudar pessoas a buscar a descoberta de si mesmo e o crescimento individual. Pô, eu lembrei de uma coisa muito, muito interessante. Eu passei pelos caminhos das pedras, assim, por falta de conhecimento, para poder aprender a fazer livro, para poder aprender a escrever, publicar e vender, certo? Foi da maneira mais difícil, no entanto, foi bem concreta. E eu percebi que muitas pessoas têm dificuldade e querem ter o mesmo conhecimento.
Então eu passei a vender curso na Hotmart, não sei nem se podia falar isso, né? Ensinando os caminhos das pedras, entendeu? Então eu vi uma possibilidade de empreender com o meu histórico de vida mesmo, né? Vi essa possibilidade e acabou dando certo, né? Infoproduto, e-book e tudo mais. Então eu acho que empreender não é de um dia para noite, nem sempre vai dar certo, né? Porque tudo é risco no setor de negócios, tudo é risco. E só que é o que você falou. Eu acredito que tem que existe aquele lance que motiva você a sair da cama. Se você não sair por um sonho que você tem, né, uma autorrealização, principalmente o artista. O artista, ele tem uma parada que é, se ele não consegue desenvolver, causa uma certa frustração tão grande nele que parece que falta alguma coisa na vida. Hoje eu conheci uma pessoa muito importante, que foi um divisor de águas. É Dona Maria... Eu esqueci o sobrenome dela, Rosemir. Maria Marta. Ela é aqui de São Vicente e ela conheceu o nosso trabalho e ela é uma escritora, já é uma senhora, tem 80 anos. E ela me ensinou tanta coisa que eu não sabia e em contrapartida ela falou, você deu a possibilidade, reviveu uma chama que estava apagada há muito tempo, que é de publicar um livro, porque ninguém acreditava. E pelas pessoas não acreditarem, eu passei a não acreditar também, né? Mas vendo uma pessoa nova, um grupo de pessoas novas, que eu não ando sozinho nesse sentido, me reanimou, né? E isso foi muito bacana para nós. Beijão pra senhora. Legal, tá vendo? Olha, voltando, né? 80 anos deve estar aposentada, Tá. mas não tá velha. Eu falei hoje no Instagram aqui que eu me aposentei da Infraero, do meu trabalho, não da minha vida e dos meus sonhos. Sim. Tá? E por falar em sonhos, o diretor já jogou o sinal lá para trás, antes que ele me tire Eduardo de uma vez, né? Nós precisamos faturar. Então, entre o nosso intervalo, rapidinho, a gente já volta e a gente continua esse papo gostoso sobre empreender socialmente. Imperium Móveis é sinônimo de tendência, requinte e qualidade. Aqui você encontra produtos diferenciados, tornando o seu lar muito mais atraente e aconchegante. São centenas de itens para você decorar, mobiliar e repaginar a sua casa, disponibilizando diversos produtos à pronta entrega, além de oferecer ideias inovadoras e práticas exclusivas em móveis planejados. Imperium Móveis, trazendo beleza, praticidade e elegância para o seu lar. Conheça também nossa unidade em Praia Grande. Seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. O que é oratória? Oratória é a arte de falar em público, de forma estruturada, deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Mas na Vox, oratória é muito mais que isso. Oratória é subir no palco e encantar multidões. E também usar as palavras para encantar uma única pessoa. É ser claro e persuasivo para ser o novo chefe ou o
próprio chefe. É conseguir expor suas ideias e defendê-las em qualquer lugar. Oratória para Vox não é só sobre ser a maior franquia de cursos de oratória da América Latina. E é muito mais que ser uma academia com 80 técnicas e 150 dinâmicas. Oratória para Vox é transformar vidas para que elas transformem seus mundos. Vox to You. Fale bem, não importe a quem, não importa onde. E estamos novamente agora muito mais bem acompanhados. Doutora Rosana Coelho, muito boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Desculpa, tudo quando é ao vivo e a cores tem esses imprevistos. Nós já fomos umas arrumações aqui no escritório, mudaram a câmera, mudaram o programa aqui, eu fiquei perdida e hoje eu estou sozinha aqui. Então, peço desculpa a todos, mas vamos participar. O nosso convidado, pelo que eu pude ver, tem muita experiência para passar para a gente e eu quero te ouvir um pouquinho. Legal. A gente está falando sobre empreendedorismo social. Você que nos acessou agora, está chegando agora, não falando só da doutora Rosana, né? Se você já ouviu falar sobre empreendedorismo social, o Ismael ele tem uma editora e ele dá voz às pessoas para que se tornem ouvidas e que se tornem capazes de reescrever as suas próprias vidas a partir da experiência de terem sido autores da sua história, né? Escritores das suas histórias. Ele tem uma editora, como eu disse, e ele vai agora indo para um quilombo lá no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, ali no bairro de Copacabana, angariar histórias desse povo para poder depois fazer livros, como ele tem aqui 3 exemplos que ele trouxe aqui. E eu perguntava aqui para ele em off, eu fiquei emocionado com a minha eloquência aqui, e eu perguntava para ele aqui em off se eram pessoas, né, como ele falou que esse livro foi feito por crianças, se eram nas escolas que eles iam, ou se eram... Ele falou assim, então responda para nós aqui, onde você busca essas pessoas? Como você tem acesso? Aqui você foi na escola. Sim. E aí, é só a escola? Não, esse é um projeto, não é esse projeto em si. Todo mundo diariamente traça a sua própria história. Então, por essa perspectiva, todo mundo tem alguma história para contar, né? A princípio, esse projeto chamado Dando Asas à Imaginação, que é o assunto que a gente está tratando aqui em relação ao empreendedorismo, ele começou em casas de abrigo. Então, uma casa de abrigo chamada Apaíque de Cerqueira César deu a oportunidade para a gente realizar lá e a partir de então foi ramificando para vários públicos, né? Começou com crianças assistenciadas, depois foi para fundações casa, aí algumas prefeituras contrataram esse serviço para a gente colocar na rede municipal de ensino, depois foi com comunidades indígenas e agora a gente está iniciando esse outro processo com comunidades quilombolas. Resumindo, quem tiver uma história, ou seja, todo mundo pode ter um livro, pode contar ela. Legal. Rosana, você como empreendedora, né, tem o seu escritório, tem a sua história também para contar, né? Socialmente, você empreende, como a gente já tinha dito de outras vezes, né, levando acesso à justiça para muitos que não têm condições de acessá-la sozinho. É meio difícil isso aqui no Brasil, né? O nosso sistema, né, meio foi bastante legal, né? É muito difícil. O Estado tem a Defensoria Pública, que presta assistência judiciária gratuita, tem alguns trabalhos voluntários, muitas vezes a OAB faz assistência, inclusive aqui em Santos, na Praça José Bonifácio, fica aqueles plantões, em especial ao consumidor. Então, existe realmente alguns trabalhos, mas são bem pontuais, porque, infelizmente, a justiça ainda não, a gente não tem muito acesso, não tem muito como, eu não digo acesso, movimentos, vamos dizer assim, movimentos que possam levar, porque muitas vezes, eu cheguei inclusive a fazer em assistência de bairro, essas coisas, a gente dá orientações com as pessoas carentes que não têm realmente condições de contratar um advogado, e às vezes sequer tem condições de vir até o centro da cidade, procurar uma defensoria pública. E no escritório a gente sempre teve
um atendimento, lógico que não, porque o escritório precisa se manter, mas às vezes a gente faz alguns trabalhos, a gente faz gratuitos, mas deixa de ser um trabalho social, porque a gente atende pessoas que não têm condições de despender a verba necessária para custear um processo. Ou, às vezes, não tem, a justiça tem a gratuidade, mas, às vezes, não tem condições de ter um advogado do Estado. Então, existem, são pontuais, mas existem, e muitos advogados, conheço vários, que fazem, dentro do seu próprio escritório, uma pequena parcela de assistência. Em empreendedorismo social, mas uma assistência a um público mais carente e que a gente possa dar uma retaguarda, né? É difícil porque a gente não tem o custeio, né? Não tem um subsídio, aí é só mesmo a Defensoria Pública e os trabalhos ligados direto à OAB. Aí, no caso, quem quer fazer tem que fazer por conta própria mesmo. Eu estava vendo aqui, né, que um dos objetivos do empreendedorismo social é criar impacto social. Tá? E o Ismael tinha dito que depois que eles fizeram esse livro aqui, a professora, eles fizeram uma visita depois, né? Ela falou que os alunos estavam buscando ler, não o que eles escreveram, mas obras de outros autores. E com isso a gente gera o crescimento da população no intuito de cabeças mais pensantes e melhores pensantes. Dentro desse contexto de crescimento, dentro desse contexto de transformação, você conhece, doutora Rosana? Vou jogar um pouco para ela, claro. Que a gente já falou muito aqui, né? Você conhece alguns outros empreendimentos sociais que você viu assim a olhos vivos, né? Vamos dizer assim, esse impacto social? Eu vi algumas coisas a nível de artesanato, de cooperativas, de pessoas que sabem costurar, então foi ensinado a usar aquela costura para o rendimento da comunidade. Às vezes artesanato, a gente vê muito aqui no litoral, o artesanato com a palha da banana. Então, existem realmente voluntários, né, que optam pelo empreendedorismo social, que vão ensinar essas comunidades a trabalhar com aquilo que eles têm, sejam as costureiras, sejam as artesãs, sejam apenas, às vezes, pessoas da comunidade que nem sabem o que tem dentro da própria comunidade que pode ser explorado e reverter em lucro. Inclusive, também na agricultura. Também já vi isso. A gente, nessas cidadezinhas pequenas que tem aqui pelo nosso litoral, a gente vê esse tipo de trabalho, que são pequenos grupos que auxiliam as comunidades a ter um rendimento dali dentro da sua própria comunidade, buscar trabalhos lucrativos para o autossustento. E muitas, a gente vê muito aqui, Santos às vezes faz as feiras com o pessoal, principalmente quando você tem, agora faz tempo que eu não vejo por causa da pandemia, né? No mercado municipal nós tínhamos a festa da banana, e ali você via cooperativas de pessoas daqui do lado de Pedro de Toledo, Itariri, Pariqueraçu, que faziam artesanatos maravilhosos com a palha da banana. Coisa assim que você fala, não acredito. Eu vou dizer uma coisa, eu tenho para você uma almofada que eu já comprei, acho que há uns 8 anos. Você fala, isso aqui não vai durar 6 meses, porque é fibra natural, ela está perfeita. Então, eles aprenderam a usar aquilo que às vezes ia para o lixo, apodrecia. Eles vendiam as bananas e as palhas ficavam ali. Então, foram utilizando aquele material que eles tinham dentro da própria comunidade, e isso reverteu lucro, e hoje eles fazem feiras divulgando a cultura local. Então, isso foi um tipo de empreendimento que existe bastante, e principalmente em comunidades pequenas. Eu acho isso aí uma coisa assim, muito... Você ensinar a pessoa que às vezes não é por má vontade, porque se fosse por vontade eles não faziam, é por falta realmente de conhecimento. Então, a mesma coisa, você levou a leitura, que as pessoas não estavam acostumadas a ler, mas viram a sua própria história num livro e resolveram ler a história de outros.
Então, é esse o empreendedorismo social, ele vai buscar aquilo que às vezes você tem na sua mão, mas você não sabe usar. E eu acho isso assim, uma coisa assim, brilhante, quem tem essa predisposição, é um trabalho assim, duplamente gratificante, né? Você passar o teu conhecimento e você ver aquela comunidade crescer, produzir e se autossustentar. Isso é fantástico. Dentro desse seu projeto agora, dentro desse quilombo no Rio de Sim. Janeiro, né? A ideia é, você vai lá para buscar as histórias. Sim. A oficina para buscar as histórias. Pegou as histórias, você vai condensá-las, como você, e depois vai busca de patrocínio para fazer o livro. Correto. Quanto tempo depois você já está saindo? Você vai para o Rio agora e o próximo passo, depois do Rio, uma outra história onde? Você já existe um projeto para isso? Esse, especificamente dos quilombolas, ele vai ter está tendo 3 etapas. A primeira é no Rio de Janeiro, com a comunidade Sacopã. Depois disso, a gente vai para o Maranhão, na cidade de Mirinzal, e depois Teresina, em Piauí. Vai compilar esse material das 3 comunidades e vai fazer um único livro, certo? Uma antologia de quilombola. E antes de a gente buscar patrocínio, tá no cronograma do governo a Lei Aldir Blanc e Paulo Gustavo desse ano, né? Provavelmente vai ser em março, se eu não me engano, março ou abril. Então a gente vai tentar aguardar um pouco para ver se consegue encaixar, né? Ganhar o edital nesse sentido, para viabilizar esse projeto. Do contrário, sim, vai ser por empresa e dentre um projeto e outro, na maior parte das vezes é um tempo de 2 meses para dar uma respirada do baque, literalmente físico, emocional, do corpo, e depois continua. Então, vamos dizer assim, o próximo projeto, né, a próxima asa imaginação vai ser no segundo semestre. Sim. Não, no Maranhão é agora. Não, mas é dentro desse mesmo livro. Ah, tá. Isso, seria no segundo semestre, exatamente. Pra onde? Não sei. As coisas vão acontecendo. Às vezes alguém entra em contato, vê uma entrevista dessa e gosta e quer levar e nos ajuda e assim vai. É mais ou menos por aí. Que legal, gente. Então fica aqui a dica. Se você tem uma história, a sua comunidade tem uma história para contar da formação, da tradição dela, tá? Tá aqui. Vamos conversar com o Ismael. Ele vai dar ouvidos, né, para suas histórias. Ou melhor, vai dar olhos, né? Porque ele vai imprimir, né? Você vai ser obrigado a ler. Né? É uma ideia legal, uma ideia de transformação, que eu já disse várias vezes, eu não consigo parar de pensar nisso, na transformação do ser humano através do conhecimento, da leitura e da capacidade, né? Porque eu tenho o ser humano como ser mutante, né? Ele muda, e transforma o ambiente dele com a mudança dele. Claro. Eu, pelo menos, imagino isso. E torço para que as coisas aconteçam dessa maneira. Rosana, você, dentro da sua experiência de jurídica, você consegue imaginar ou tabular eu vou jogar você na fogueira, as amarras que você conseguiria soltar por conta desses lances de legislação e tudo mais, de facilitar o trabalho do leitor, do leitor não, desculpa, do empreendedor? Sim, porque muitas vezes a lei, você tem que interpretar. E às vezes essa lei é difícil a interpretação para um leigo, porque a gente está isso todo dia, né? Então, muitas vezes, o que acontece? Você, digamos assim, você acaba dissecando a lei, você acaba traduzindo ela por popular, uma linguagem mais popular, trazendo ela mais para a realidade. Isso a gente vê muito no Código de Defesa do Consumidor, quando você faça isso para a população, não só para o empreendedor, porque o Código de Defesa não é só para o consumidor, ele é para o empresário também, porque é ele que tem que cumprir, mas ele também tem os seus direitos, né? Porque a gente, quando fala em Código de Defesa do Consumidor, o que é a primeira coisa que a gente pensa? Só os consumidores têm direito? Não. O empreendedor também tem. O código ele é balanceado. A lei ela pesa para os dois lados. Cada um tem os seus direitos e as suas obrigações. Então, assim, é como quase que uma tradução. Então, a gente
dá esta informação de uma forma clara. Então, é assim, é como se você estivesse traduzindo a lei para uma pessoa leiga. Isso, muitas vezes, é um trabalho trabalho social, porque muitas das vezes ele é orientativo, você não tem o cliente em si. Às vezes a gente faz esse tipo de coisa, as postagens que a gente faz no Instagram são realmente nesse sentido. Você passar a informação da lei, porque muitas vezes as pessoas nem buscam, nem têm conhecimento daquilo, e às vezes leem e não entendem. Então a gente usa as redes sociais para fazer, porque como hoje você vê, o advogado ele não pode fazer uma propaganda. Então, o que ele faz? Ele aproveita, não deixa de ser um trabalho social, porque ele aproveita o seu espaço na rede social e passa uma orientação sobre aquela legislação, sobre um caso. Por exemplo, a gente está vendo muito hoje a questão das horas extras, a questão da proteção de dados. As pessoas falam, mas o que é isso? As pessoas não sabem nem o que são dados pessoais, o que vinha a ser isso exatamente. Então, é isso que a gente faz. A gente passa essa orientação, essa explicação do que a lei é para o empreendedor. No meu caso, eu sou voltada ao empreendedor, né? No meu Instagram, eu sou sempre voltado para a pessoa jurídica. Mas a gente, no papel do advogado do Instagram hoje, ou qualquer outra rede social, é o caráter informativo. Legal. A gente começando agora para o estágio final do nosso bate-papo. Onde que eu encontro o Ismael para contar a minha história? Temos o nosso site chamado www.filoseditora.com.br. Então lá tem todos os contatos direto com o pessoal da editora e também tem um linkzinho lá onde você pode enviar o seu original para os betas poderem fazer a leitura e assim por diante. Você pode entrar no Instagram, editora Filos, @editora Filos, né? Ou Facebook, Filos, Projetando Pensamentos, que é a fanpage da editora, ou pelo próprio WhatsApp mesmo, que é 14, o DDD, 99624-4796. Se eu jogar Filos Editora de algum lugar, eu vou chegar perto de você. Ah, sempre chega. Filos é com F. F, Não é PH, não. Não tá, é. gente? Filos com F. Isso. Né? Você saindo daqui, você vai para São Sebastião. Sim. Esse é o papo que a gente estava ouvindo aqui agora, antes de começar o programa. Né? De São Sebastião, depois para o Rio de Janeiro, e depois Maranhão, depois o quê? E depois sabe-se Deus aonde para escutar mais histórias. E a sua casa fica onde? Na Boleia? Para minha casa é o mundo. Não vou ficar com esse clichê, não. Eu moro em Cerqueira César. Eu sou natural de Itapetininga, mas fazem 7 anos que eu moro em Cerqueira César, no interior aqui de São Paulo. Como muita gente não conhece a cidadezinha, por ser bem pequenininha, próximo a Avaré, Botucatu. Então, nossa sede editorial é lá onde eu moro. Certo. Gente, é do interior de São Paulo, do interior do Brasil, buscando levar histórias para o mundo. Esse livro aqui, ele estava mostrando para mim, né, onde está aqui, né? Vida de Professor, é de um angolano. Frentique de Castro, isso. Tá? Então, é a história do mundo contada por uma empresa brasileira, por um empreendedor brasileiro que resolveu escutar as pessoas e ajudar a contar histórias. É fantástico isso. Transforma a vida, transforma pensamento e transforma a comunidade onde a gente vive. Doutora Rosana, infelizmente, né, por problemas técnicos, ela chegou um pouco mais tarde hoje, né? Mas o tempo é seu agora. Obrigada. Eu estou nervoso com o microfone, daqui a pouco vocês vão me cobrar 2. Então, hoje eu acho que assim, levar o conhecimento sempre é muito bom, né? Sempre poder dar algo ao próximo, fazer com que o outro tenha uma vida melhor, seja através da leitura, seja através de divulgar a sua história, como faz o Ismael. Porque o divulgar a sua história, para muita gente, é renascer. Eu vejo isso porque às vezes a gente escuta os contos, né? E quando você escuta, principalmente as pessoas mais antigas, o pessoal do interior gosta muito daquelas rodas que a gente sente, cada um fica contando a sua história. Então, quando você dá a oportunidade de alguém falar um pouco de si, você vai escutar histórias maravilhosas,
você vai fazer aquela pessoa se sentir importante. Então, nunca perca essa oportunidade de dar um pouco de si para o outro. Eu acho que isso daí é muito importante. E porque, além da gente fazer bem ao outro, a gente está fazendo bem a nós mesmos. Na hora que a gente compartilha o nosso conhecimento, a gente dá a oportunidade do outro também conhecer aquilo que a gente já sabe. Tudo isso é muito importante. Então, eu busco sempre compartilhar as informações. Às vezes, a gente participa de bastante roda, de debates, seja com pessoas do meio jurídico, seja com empreendedores, ou apenas pessoas que querem conhecer um pouco mais dos seus direitos, apenas por mero conhecimento, porque hoje em dia a gente fica tão perdido, não sabe que caminho segue, e é tão importante que você saiba o seu direito. Não é só o consumidor, não é só a proteção de dados, nós temos tantos direitos que são violados e a gente, às vezes, nem está sabendo que a gente tinha direito àquilo. Então, quando a gente fala procure saber, procure realmente quem está disposto a passar para você todas as informações. E seja sempre aberto para contar um pouco de você para o outro, porque a sua história, ela, às vezes, parece tão simples, tão pequena, e realmente existe alguém que ela vai ser importante, alguém que vai se identificar com a sua história. Então, se você quer dividir o seu conhecimento, procure Ismael, faça a sua história ser conhecida, porque com certeza vai ter alguém que vai se identificar com ela. E se você quer saber um pouco mais sobre a legislação trabalhista, sobre a legislação de proteção de dados, orientações para o empreendedorismo, me segue na rede social, Rosana Coelho Advocacia e RAC Advogados. Uma boa noite a todos. Tem uma novidade aqui, a nossa mesa, a direção aqui, ele achou a página do Instagram da Filo, gente. Olha aí que chique. Vamos aí, tá vendo? Faz 2 anos que eu tô aqui, Rosana, nunca abri a minha página. Eu também não, hein? Nossa, santo de casa não faz milagre, acho que é isso. Ó, pessoal. Tá certo, tá certo. Mas legal, tá vendo, gente? É um trabalho sério, é um trabalho importante, né? Que busca transformar pessoas e transformar a comunidade. Tem um pensamento muito legal que, a princípio, foi dado para o Einstein, né? Mas, na realidade, ele seria de Oliver Holmes. Ele fala assim, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então, bacana. Gente, a nossa ideia é transformar pessoas fazendo as pessoas pensarem. Muitas vezes a nossa sociedade, a nossa comunidade, ela está travada porque se acostumou que não funciona, que não vai dar certo, sabe? Dá muito trabalho fazer diferente. Ou muitas vezes a gente sozinho não vai conseguir fazer nada. Me lembro de uma metáfora de que falavam de que um incêndio na floresta, aquela correria toda, e vinha o beija-flor, ele pegava água no rio, ia lá e jogava, né? Até que não sei quem falando assim, pô, beija-flor, onde já se viu? Você com esse biquinho, você acha que você vai apagar esse incêndio? Eu estou fazendo a minha parte. Então, dentro dessa ideia de você buscar fazer a sua parte, busque investir na sua capacidade, no seu conhecimento e na sua condição de mudar o mundo. Se o mundo não está legal, o Gandhi falava, né? Mude você, faça em você as mudanças que você quer ver no mundo. Construa um mundo a partir da sua construção, da sua capacidade de ser diferente. Se você quer empreender, nós já falamos um monte de vezes, busque conhecer o que você vai fazer. Só que para isso você precisa estudar, 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 porque empreendedor dói. E é uma dor que vale a pena ser vivida. Tá? Hoje a gente termina por aqui o nosso Papo Empreendedor. Semana que vem, se Deus quiser, nós teremos mais. Rosana, obrigado. Gostei do novo escritório. Ficou legal assim, ficou chique. Né? Tá vendo? Verdade é o mesmo, é que mudaram a posição da câmera e puseram um novo computador. E aí eu me perdi, porque mas ficou legal. Instalou, e aí... Ficou chique, ficou chique.
Ficou chique. Ismael Guerreiro, grande prazer em conhecê-lo. Obrigado por contar a sua história, por trazer essa ideia de que livros, né? Acho que foi Castro Alves que falava, né? Feliz o homem que semeia livros, livros à mão cheia, né? É germe que cai na alma. Sim, sim. Uhum. Né? Tá vendo? A cabeça aqui... Aí, funciona. Procura lá, Castro Alves, livro... Esqueci o nome do livro dele agora, a poesia dele, tá? E vamos trabalhar porque é trabalhando que a gente constrói a nossa vida, a nossa história, tá? Maurício Santucci, se você estiver interessado em se transformar, tá lá, Instituto Potentiate, vai lá no Instagram, que não aparece aí, né? Não aparece no Instagram, né? E a gente se fala... Opa, só por causa disso vou quebrar o microfone. E a gente se fala semana que vem. Até lá, obrigado. Valeu.